Quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens mencionadas em Gênesis 6? Há duas linhas de raciocínio. Uma, que esses filhos de Deus seriam anjos que tiveram relação com as mulheres. A outra é que seriam homens ricos e poderosos com filhas de seres humanos mais comuns, pessoas da grande população. Quem está com a razão? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no nosso Momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Para que você possa entender isso, você precisa antes entender uma coisa. Há duas expressões para filhos de Deus, pelo menos na Bíblia Sagrada. Uma expressão é Bar Elohim. Bar Elohim se refere a qualquer ser humano como filho de Deus. Eu sou um Bar Elohim, você é um Bar Elohim. Existe uma outra expressão, antes de passar para a segunda, onde Deus se refere aos seres humanos como meu filho ou como meus filhos. Agora, quando se trata de seres espirituais, de seres angelicais, a expressão é Benai Elohim. Eu estou falando isso porque o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico. Então, Bar Elohim, eu, você, qualquer ser humano que seja chamado de filho de Deus. Agora, Benai Elohim é uma expressão somente utilizada com anjos, com seres celestiais, com seres espirituais, e que vai aparecer apenas 7 vezes na Bíblia. Em Gênesis 6, 3 vezes no livro de Jó e 3 vezes no livro dos Salmos. Então, lá em Gênesis 6, a expressão é Benai Elohim, não Bar Elohim. Está se referindo a seres celestiais, espirituais, sim. Então a Bíblia inteira vai mostrar anjos se materializando por algum motivo. Por exemplo, quando foram avisar a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O autor da carta aos Hebreus diz que a gente não deve negar a hospitalidade, até mesmo porque muita gente, sem saber, hospedou anjos em sua casa. Ou seja, os anjos se materializavam, iam na casa das pessoas e elas hospedavam sem saber que eram anjos. Paulo diz que até os demônios, que são anjos, também se transformam até mesmo em anjos de luz, ok? Então o que acontece? Esses anjos se materializaram e tiveram relações com os filhos dos homens. Por isso nasceram os gigantes. O texto de Gênesis 6 vai dizer o seguinte: já haviam gigantes na terra, ponto. E depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, vieram outros gigantes. O termo ali é Benai Elohim, um termo usado com ser espiritual, ok? Agora outra coisa, querido. Muita gente acha que é mito e outros acham que não. Surgiram mais de 1.500 civilizações na Terra. E esses mitos, como o Minotauro, o Centauro, ou seja, metade homem, metade boi, metade homem, metade cabrito, metade homem, metade peixe. Aqui no Brasil, o lobisomem, por exemplo, que a gente tem como folclore, como mito, há muitas pessoas que acreditam que esses anjos, quando se materializaram, não tiveram apenas relações com as mulheres, mas tiveram com os animais. Por isso essa hibridização. E eles utilizam o seguinte: será que em todas as civilizações vão surgir seres como esse? Seres assim, metade ser humano, metade bicho e metade ser humano, né? Então, como que surgiram isso aí? E as civilizações não tinham acesso umas às outras, não tinha escritos, documentos, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, mais de 1.500 civilizações, será que teriam mesmo inventado essas coisas da sua cabeça, sem um saber da informação do outro? Ou faz sentido isso aí para você? Entende o que eu estou te dizendo? Mas uma coisa é certa, o termo lá é Benai Elohim. Os anjos possuíram as mulheres e tiveram filhos com elas, ok? Então lá não é Bar Elohim, é Benai Elohim. A certeza que eu tenho, em Gênesis eram anjos sim, ok?